Tem quanto tempo que a gente tá falando sobre Neymar na seleção? E eu não tô comparando o Everson com o Neymar, não. Mas por que se discute Neymar? Porque o Neymar não vive um grande momento, tem jogado pouco, e aí discute-se Neymar. Ah, não pode ir pra seleção porque não tá fazendo a diferença no Santos. Aí eu olho a pré-lista. Por que o nome do John tá na pré-lista? Nem joga. O goleiro John. O último jogo dele foi em janeiro. Ele teve uma lesão. Por que o nome do John tá na pré-lista? Por que o nome do Bento tá na pré-lista? O Bento você pode até piorar a discussão, porque a gente tem o Alisson, que é o goleiro principal, vai ser o titular caso se recupere, esteja bem fisicamente. Depois dele é o Bento, que tá mal pra caramba. Aliás, tomou um frango essa semana, coisa de maluco. Tem mais um nome. E o Ederson. Por que o Ederson tá na pré-lista? Também tá muito mal. Que vive um péssimo momento. Se o Neymar virou discussão, por causa de um momento ruim, o que credencia John, Ederson e Bento estarem na pré-lista e não, por exemplo, o Everson, que vive um momento espetacular no futebol brasileiro, já de algum tempo? O que acontece? Tem uma nuvem em Belo Horizonte. Alguma coisa contra goleiro que atua aqui. Porque o Fábio ficou aqui mais de década, pegando até sinal de Wi-Fi, e não ia pra seleção nunca. Tem uma nuvem sobre os goleiros de Belo Horizonte que não deixa o treinador da seleção enxergar. Ou tem algo que a gente não sabe que acontece. Porque não faz o menor sentido alguns nomes de goleiro numa pré-lista de seleção brasileira e o do Everson sequer tá ali, cara. Ah, não, mas é a idade. Caramba! A Copa do Mundo são 8 jogos. São 40 dias. Você vai abrir mão de um cara que tá vivendo um momento espetacular, um goleiro? Não, talvez nem para ser titular, ok. O Alisson é mais goleiro que o Everson. Mas pra estar no grupo... O Everson joga todos os jogos do Atlético, tem nada físico pra falar dele. Sim, mas a próxima Copa é a próxima Copa. Que se dane a próxima Copa. Você tem que pensar na atual. Então não faz o menor sentido, eu não consigo entender o porquê. A gente acabou de ouvir aí, o Wellington Campos trouxe a renovação do Ancelotti, mas é inexplicável não se falar em Everson na seleção brasileira, como foi durante mais de uma década, inexplicável, e até hoje ninguém consegue explicar por que o Fábio nunca foi para a seleção brasileira. É um negócio de louco que acontece. Talvez na década passada, se o Fábio tivesse no Fluminense, ele teria ido. Não, mas agora que ele foi pro Rio, eles descobriram e estão pedindo aí. Tem gente que tá pedindo. E se o Everson fosse goleiro no Rio ou em São Paulo, você não tenha dúvida. Que ele não estaria na pré-lista, não. Ele estaria como certeza de convocação da seleção brasileira. Então, cara, é inexplicável o que acontece. O Everson está fora de uma pré-lista. São quantos nomes? 55. De 6 goleiros, pelo menos. De 6 goleiros, ele não está. É um escárnio. E pouco se discute isso. Eu também acho. É um absurdo não se discutir isso. Aliás, a gente fala isso uma vez por mês aqui, né? Num jogo pós-clássico, em viagem, fora do Brasil, você escala o time titular. E eu falei no dia que foi o time titular, eu falei, gente, essa conta não vai ser cobrada hoje, essa conta vai ser cobrada lá na frente. Então, a partir do momento que você inicia com o planejamento e no meio com o carro, com a roda, com o carro, você vai trocar a roda com o carro andando, você muda o planejamento e já bota o time titular contra o Puerto Cabello lá fora, né, no Uruguai. E ontem você poupa o seu melhor volante na temporada, na minha opinião. O Maicon hoje é o melhor volante, inclusive uma grata surpresa. Não achei que o Maicon ia chegar jogando a bola que está jogando, mas ele é o nosso melhor volante. Aí eu estou incluindo o primeiro, o segundo volante, porque ele faz as duas, já jogou das duas. Você perde o Coelho, que eu não gosto, deixo claro isso, mas eu não sou burro de saber que o Coelho hoje, infelizmente, é uma peça fundamental no nosso ataque. Aí você perde uma referência, uma peça importante no ataque por questão física. Você perde um dos principais jogadores do meio campo, né? Sem contar em lesões também, mas enfim. Então, cara, e outra. Os jogadores, Beto, ontem, preparo físico, já foi assim longe, foi embora. Preparo físico do Galo foi embora. E o Coelho entra em campo, gente. O Coelho entra em campo. O Coelho com 25 minutos de jogo afogou. Preparo físico lá embaixo. Titular contra o Cruzeiro sábado, titular na terça-feira contra o Juventude de Las Pedras, né? Titular contra o Botafogo e titular contra o Ceará. Não aguenta. Não aguenta. Então o Coelho já entra em campo ontem afogado,
né? Totalmente preparo físico aí já indo embora. E outra, eu não sei se o pessoal percebeu, eu tenho certeza que muita gente não vai saber disso aqui. Mas o Natanael ontem, gente, o Natanael entrou no sacrifício com pubalgia. Vocês estão entendendo a situação nossa? Então assim, nós não temos time pra jogar. O Preciado ele tá doente, ele não tava no hospital. O que tem? Que o Preciado não pode. Ele tava no banco, né? E não pode jogar, não. Pode jogar o Alan Franco na direita, pode jogar o Demônio na direita, mas o Preciado não pode. Falei ontem na nossa transmissão, o Preciado, por onde anda, veio turistar em Belo Horizonte, né? 4 milhões e meio aí de dólar, salário não é baixo. E que vergonha, hein? Que vergonha, hein, Preciado? Que vergonha, irmão. Então, assim, ô Beto, a situação nossa não é fácil. Então, a partir do momento que o CC faz o que fez e o planejamento é mal montado, mal feito, eu incluo técnico e diretoria, acontece o que aconteceu ontem. Entendeu? Aconteceu ontem um time ruim, que já é ruim mesmo, um time cansado, que já é cansado de natureza, são um time composto de cavalos cansados, atletas mais, né, um preparo físico que não deixa a desejar, que deixa a desejar, na verdade, né? Aí foi um compilado de fatores. Um técnico que já vem fazendo algumas insistências em jogadores que não tem que ter mais oportunidade, que já está na cara que não precisa ter oportunidade, né? Um time que demonstra falta de vontade, falta de interesse o tempo inteiro, entendeu? E o adversário do lado de lá, entendendo tudo isso, um adversário em crise, 8 mil no Castelão, uma vergonha também, um adversário no 14º na Série B, conseguiu fazer a gente de gato e sapato no jogo. Não me venha com esse papo não, Beto, que porque tivemos um expulso no começo do jogo. Gente, o Botafogo teve um expulso com 40 segundos, amassou o Galo na final da Libertadores. O desempenho ontem não justifica só pela expulsão, não, é porque os caras não estavam nem aí mesmo. Aí o Pacini faz o gol, 2 jogadores vai abraçar o Pacini, vai comemorar o gol com o Pacini. Ô, gente, aqui, ô Beto, tá tudo errado no Clube Atlético Mineiro. É como você pega uma criança, virar ela de cabeça para baixo e balançar. Tá tudo errado. O Galo tá de ponta cabeça, tá saindo tudo, tá tudo errado no Clube Atlético Mineiro. Desde do primeiro ponto até o final, da base da pirâmide até o topo da pirâmide na ponta do iceberg. Tá tudo errado no nosso clube. O técnico merece críticas, não sou também, né? Não vou tapar o sol com a peneira aqui. O elenco é um elenco frouxo, acomodado, que não joga bola há muito tempo. Os diretores omissos, fracos e perdeu completamente o vestiário. Vamos falar sobre isso aqui mais tarde. E os diretores, cadê? Ninguém viu, ninguém veio e contrataram pessoas incapacitadas para exercerem cargos importantíssimos, né? Então, não tem para onde correr, Beto. Tá tudo errado no Clube Atlético Mineiro. Mandar um abraço pro Johnny, virou membro do canal aí, ó, aqui da Web Rádio Galo.